Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui para falar de empreendedorismo e impacto, tá? Meu nome é João Paulo Oliveira, eu sou empreendedor, há mais de 10 anos trabalho com empreendedorismo, sou completamente apaixonado por isso e vou contar aqui um pouquinho da minha história e do que eu tenho feito nos últimos anos. Antes de começar, tá? Queria agradecer primeiramente a Fael pelo convite, pela oportunidade de estar contando a minha história para vocês. Essa história minha que começou, tá? Olha aí eu, tá? Esse avatarzinho. Essa minha história começou em 2008, quando eu tinha 22 anos, era um estudante, assim como a maioria de vocês é hoje, perdido, procurando oportunidades, querendo encontrar o meu caminho e minha realização. E alguns de vocês perceberam pelo sotaque, eu sou de Pernambuco, estudei lá na Universidade Federal de Pernambuco e fazia computação, né? Cursava ciência da computação e estava procurando me encontrar. Até que eu conheci um amigo na faculdade, o nome dele era Lucas, um dos meus melhores amigos de faculdade, e esse amigo meu ouviu falar de uma competição, tá? Uma competição promovida pela Microsoft, a grande gigante de tecnologia e de software. E essa competição, ela ia ser realizada na França. Aí esse meu amigo chamado Lucas chegou super empolgado para mim e falou: João, eu ouvi falar dessa competição, chama Imagine Cup, você tem que desenvolver um projeto para a Microsoft, se você for selecionado, você ganha uma viagem para a França de graça. Aí eu, putz, mas e aí, como é que funciona isso? Não é meio difícil e tal? Aí ele, não, você tem que desenvolver um projeto de inovação, se você for selecionado, entre 100 mil pessoas no mundo todo, você vai lá, viaja tudo pago pela Microsoft para apresentar o projeto. Aí eu, putz, parece difícil, né? Mas vamos lá, challenge accepted, né? Aceitei o desafio que ele me propôs, a gente se juntou com mais dois amigos, tá? Amirton, Flávio, e resolvemos fazer um projeto para participar dessa competição e viajar, né? Conhecer Paris, acho que um grande sonho nosso. Resolvemos, começamos a trabalhar muito, desenvolvemos um projeto bem bacana de inovação, isso fotos da gente aí enquanto estava pesquisando, fazendo trabalho ali durante a submissão. Enfim, trabalhamos pra caramba, duro, fizemos um trabalho muito legal e o resultado disso foi um grande aprendizado. A gente não foi selecionado, o nosso projeto não foi escolhido ali pela Microsoft, mas participar dessa competição, fazer alguma coisa diferente, uma coisa que a gente não tinha feito e não tinha nenhuma obrigação de fazer, mudou completamente nossa vida, tá? Isso eu não sabia, mas foi meu primeiro esforço como empreendedor. A primeira vez que eu saí do lugar comum e tentei fazer alguma coisa que eu não tinha que fazer, mas eu podia ganhar um prêmio muito legal se eu fizesse. Bom, passou-se um tempo, tá? E estava eu novamente lá na faculdade. E aí no ano seguinte, já 2009 aí, esse mesmo amigo meu, Lucas, foi lá, me chamou: João, tá, vai ter a mesma competição de novo da Microsoft, Copa do Mundo de Computação, dessa vez vai ser no Egito e tal e tal. A gente começou a se empolgar de novo, juntamos com os outros amigos, com Amirton e Flávio novamente, setamos aquele gol, né? Olha, vamos conhecer o Egito, vamos trabalhar, vamos conquistar essa competição. Alugamos uma sala pegamos uma sala emprestada dentro da faculdade, projetamos tudo, desenhamos pirâmides, toda a arquitetura de projeto aí. Enfim, novamente, trabalhamos duro, bastante esforço nisso. E aí o legal é que o resultado disso, a gente conseguiu vencer a etapa nacional dessa competição. Viajamos lá para o Egito pela Microsoft, tive a oportunidade de uma experiência muito bacana de vida. E o mais legal é que a gente ganhou a etapa internacional dessa competição, atingindo o primeiro lugar na Copa do Mundo de software. Então, essa conquista foi uma conquista muito importante para a gente. A gente ficou super feliz pelo resultado alcançado. Enfim, definitivamente isso deu uma sensação de empoderamento, né? Olha, quando você quer uma coisa, quando você se esforça, quando você trabalha muito, muito para atingir seu objetivo, você consegue. E acho que foi a grande lição que a gente teve nessa ocasião. Bom, eu sei que minha vida acadêmica continuou, eu continuei lá, tá, como estudante, voltei para a faculdade, e aí no ano seguinte, tá,
esse mesmo amigo meu, Lucas, vai lá, me chama João e tal, vai ter a mesma competição, só que agora vai ser na Polônia. Bom, legal, né? Vamos tentar de novo. Juntamos de novo com a Mirton e Flávio, a mesma equipe, o mesmo time. E novamente montamos outro projeto de software, trabalhamos duro pra caramba e tal e tal. Dessa vez, com bem menos esforço, a gente ganhou a etapa nacional, a Microsoft levou a gente para o projeto participar da Polônia. Tivemos uma experiência muito bacana, obviamente não com a mesma intensidade da primeira vez, né? Mas foi uma experiência super rica. A gente foi lá, viajou, não ganhamos o prêmio dessa vez, mas voltamos para o Brasil mais empoderados, eu diria. E, enfim, voltei aí já no 4º ano de faculdade, tá? Meu 4º e último ano. Na faculdade, a mesma história. Lucas veio, descobre a competição e tal, vamos, juntamos de novo e tal. O resultado foi que a gente conseguiu uma terceira viagem, ganhamos uma terceira etapa da competição nacional e um prêmio internacional. Enfim, e a gente ficava muito feliz com isso, né? Pelo prêmio, pela visibilidade, pela experiência, pelas conquistas que a gente teve participando desse tipo de coisa. Chegamos a prestar o projeto em televisão, fui recebido pelo ministro de Ciência e Tecnologia. A Microsoft deu uma ajuda muito grande para a gente, mas como a gente já tinha conquistado algumas coisas, ficava essa lição, né? Putz, mas e aí? E agora? O que é que eu faço com tudo isso? E aí começou a bater sentimento de responsabilidade, de fazer algo mais comigo mesmo, desenvolver projetos, submeter para competição, desenvolver startups, que nunca acontecia de verdade, não era suficiente. E aí eu pensei um pouco mais, refleti o que eu queria para mim de objetivo, e resolvi, não, eu quero fazer alguém além disso, né? Ao invés de ficar criando projetos que não vão para lugar nenhum e não viram realidade, eu quero fazer algo que de fato cause impacto e possa mudar a vida das pessoas. E foi aí que eu resolvi dedicar totalmente a minha vida no momento, tá? A minha carreira, no ProDef, que foi essa competição que a gente ganhou o prêmio por último, tá? Uma startup que a gente criou nessa competição, na Imagine Cup, e eu queria, olha, eu não quero que esse projeto seja só um projeto de competição, um projeto que não vire realidade, não vai impactar as pessoas. Eu quero transformar isso em realidade. E aí, tá falando um pouquinho do ProDef, deixa eu explicar como é que o ProDef começou. Esse ProDef começou quando eu e os meus amigos, a gente conheceu um outro amigo nosso chamado Marcelo, tá? Marcelo tá aí na foto e apesar de não dar para perceber, mas Marcelo ele tem uma característica muito especial. Marcelo é surdo. E como surdo, ele só falava via língua de sinais. Como ele não escutava, ele não aprendeu a falar, ele tinha uma capacidade de escrita baixa, tá? E ele se comunicava basicamente com língua de sinais. Quando ele estava na rua, ele não conseguia entender o que as pessoas falavam, ele não conseguia tirar uma dúvida, ele não conseguia ver televisão e se comunicar devidamente. E aí, através de Marcelo, a gente foi entender melhor a realidade das pessoas com deficiência auditiva, tá? E a gente entendeu que existe uma barreira de comunicação na sociedade entre pessoas surdas e pessoas ouvintes, tá? E essas pessoas não conseguem comunicar entre si, fazendo com que os surdos, de modo geral, como são digamos assim, a minoria ou as pessoas com menos capacidade de poder na sociedade, elas acabam ficando isoladas entre elas. A grande maioria não tem acesso a boa educação, a boa oportunidade de empregos. E a gente queria mudar essa realidade. Foi o projeto que a gente submeteu na competição, na Imagine Cup. Mas o objetivo dessa vez era, olha, como é que eu faço esse projeto, essa ideia de ajudar os surdos do Brasil a tornar realidade? Bom, enfim, adiantando aqui a história, tá? A gente resolveu trabalhar, a gente teve a ideia de criar uma ferramenta que traduzisse português para língua de sinais e língua de sinais para português, permitindo que os surdos pudessem se comunicar melhor com os ouvintes. Trabalhamos duro nesse projeto, foi bastante difícil, e aí depois de algum tempo de trabalho, tá, de quase 2 anos, conseguimos até alguns casos de sucesso, recebemos investimento da Bradesco Seguros, do Google, da Microsoft, da Telefônica, também foi outro parceiro que ajudou o projeto a alavancar. Mas enfim, depois de 2 anos de trabalho, com o desenvolvimento de diversas parcerias, a gente lançou a primeira versão do ProDef, tá?
O Prodef, como eu comentei, é um software que você fala em português e esse bonequinho aí ele traduz para a língua de sinais, permitindo que uma pessoa consiga se comunicar com um surdo com deficiência auditiva na língua natural dele. O resultado legal é que o Prodef hoje ele já tem mais de 1 milhão de usuários ativos, pessoas que usam essa tecnologia que a gente criou todo dia, e a gente tem um monte de história de impacto social. Só para selecionar duas aqui, tá? Eu selecionei essa história de Diogo Azevedo, que ele é um médico de Goiás, que ele usou o aplicativo que a gente desenvolveu para atender um paciente surdo. Então, chegou um paciente surdo no consultório dele, ele não sabia exatamente como se comunicar com esse paciente surdo, ele viu o Prodef na reportagem, baixou o software e usou ele para interagir melhor com o paciente. Uma outra história aqui que eu tenho é da Mônica Padilha, tá? Uma professora do interior de São Paulo, que ela tinha uma aluna, tá? De 4, 5 anos, eu não lembro a idade da aluna, mas que era deficiência auditiva. A aluna estava aprendendo língua de sinais, a professora não conseguia se comunicar com ela e a professora baixou o software, começou a dar para os outros alunos e a aluna começaram a interagir melhor com essa aluna no ambiente acadêmico. Então eu, como empreendedor, eu fico bastante feliz de ver que uma solução que eu criei, que eu ajudei a criar, que a gente trabalhou muito duro, virou realidade e começou a ajudar a impactar a vida das pessoas de forma significativa. Isso mudou muito minha vida, o impacto social que o Prodef, que a solução fez, chegou a ser premiada diversas vezes. E um dos prêmios mais bacanas para mim, como empreendedor, foi o convite para estudar na Singularity University. A Singularity University é uma universidade que ela fica dentro da NASA, tá? Ela é conhecida como a Universidade da NASA e do Google, e é uma instituição onde a gente explora futurismo e evolução da tecnologia. Como é que a gente pode aproveitar essa mudança de tecnologia para empoderar e melhorar a vida das pessoas, que era mais ou menos o que eu estava fazendo com o Prodef sem saber, tá? Sem ter um conhecimento teórico adequado. Então, lá na Singularity, quando eu tive a oportunidade de morar lá e de estudar dentro da NASA, eu aprendi muito sobre tecnologias exponenciais, tá? O que são as tecnologias exponenciais? São aquelas tecnologias que elas evoluem tão rápido, elas têm uma curva de adoção tão rápida, que em pouco tempo elas estão mudando a sociedade. Coisas que a gente viu recentemente com tecnologias digitais de um modo geral, tá? Coisas como internet, tecnologias como WhatsApp, que rapidamente atinge a população e muda a sociedade e a forma como as pessoas interagem. Enfim, aprendi um monte de coisa lá, como por exemplo, qual é o padrão que essas tecnologias funcionam e como elas evoluem. Então, de um modo geral, elas têm alguns padrões tecnológicos, né? Só para ilustrar aqui algum, por exemplo, ilustrando como é que funcionou com a explosão exponencial de fotografia. Quando a gente pensa na fotografia nas décadas de 50, por exemplo, meu avô, acho que ele tem uma foto, 2 fotos em vida, porque tirar uma foto naquela época era uma coisa muito escassa, era uma coisa muito difícil. E aí, com a evolução tecnológica, a fotografia ficou digital, a partir do momento que a fotografia digital ela começou a ficar transformadora, ela ficou desmaterializada, desmonetizada e totalmente democrática, acessível a qualquer pessoa. E isso mudou a realidade corporativa, mudou a interação das pessoas com fotografia e hoje minha namorada vai no banheiro, tira 10 fotos ali, 50 fotos em 5 segundos, enquanto há 30 anos atrás, se acessar uma foto, um registro fotográfico, era uma coisa muito cara. E aí, só para registrar como isso muda a indústria, a gente tem empresas, por exemplo, como a Kodak, a grande líder de fotografia, a empresa que criou o primeiro sensor de foto digital, tá? Onde em 1996 era uma empresa que tinha 150 mil funcionários e tinha um valor de mercado de 30 bilhões de dólares. Hoje é uma empresa que é falida, não tem nenhuma inovação, não tem nenhuma relevância. E você pega uma empresa como Instagram, que tem 13 funcionários e foi comprada com 1 bilhão de dólares, que está trabalhando com tecnologia digital, com tecnologia exponencial. Enfim, eu aprendi bastante coisa lá sobre como essas tecnologias evoluem, o padrão de exponencialidade, qual é a tecnologia adequada para virar e que deve impactar o mercado. Tive experiência de todo tipo de coisa, trabalhei com computador quântico, aprendi muita coisa de robótica, de drone, andei no carro autodirigível do Google, acho que vocês já ouviram falar. Enfim, trabalhei muito com impressão 3D, fotografia. Foi um grande impacto na minha vida essa experiência fora. Mas aí eu fiquei no outro dilema. Olha, como é que eu pego tudo isso que eu aprendi sobre futuro, sobre tecnologias
e possa usar essa tecnologia, todo esse conhecimento para mudar o mundo. Enfim, nesses meus estudos, nas andanças, foi onde eu conheci uma tecnologia chamada Bitcoin. Alguns de vocês já ouviram falar em Bitcoin, tá? Alguns de vocês já têm ouvido falar associado a coisas negativas. Mas o que é Bitcoin para mim? Por que eu acredito que Bitcoin é uma tecnologia que pode mudar o mundo? Bitcoin, na prática, ele funciona como um protocolo, tá? Uma forma de as pessoas enviarem valor de um lugar para o outro. Então, a internet tem um monte de protocolo e Bitcoin é um protocolo novo para enviar dinheiro de um lugar para o outro. Eu acho a tecnologia absolutamente revolucionária e com o poder de mudar todo o sistema financeiro que a gente conhece, inclusive trazendo inclusão financeira e ajudando a diminuir disparidade entre classes sociais. Bom, eu vou passar um videozinho aqui rápido, tá? Para quem nunca ouviu falar sobre Bitcoin, para entender um pouco melhor. O que é Bitcoin? Bitcoin é a primeira moeda digital descentralizada. Bitcoins são moedas digitais que você pode enviar pela internet. Comparadas a outras alternativas, Bitcoins têm muitas vantagens. Bitcoins são transferidas diretamente de uma pessoa para outra pela internet, sem passar por um banco ou intermediário. Por isso, as taxas são muito menores, você pode usá-las em qualquer país, sua conta não pode ser cancelada e não existem requisitos ou limites. Vamos ver como funciona. Bitcoins são geradas na internet por qualquer pessoa que utilize um programa gratuito chamado minerador Bitcoin. A mineração exige processamento dos computadores para cada bloco de moedas. A dificuldade de minerar é ajustada automaticamente pela rede para que bitcoins sejam criados numa taxa limitada e previsível. Bitcoins são guardadas em sua carteira digital, semelhante a um banco na internet. Quando você transfere bitcoins, uma assinatura digital é criada. Dentro de alguns minutos, a assinatura é verificada por um minerador e será gravada na rede de forma permanente e anônima. O software Bitcoin é completamente livre e qualquer pessoa pode revisar seu código. Bitcoin está mudando as finanças da mesma forma que a internet mudou a imprensa. Quando todos têm acesso a um mercado global, grandes ideias surgem. Vamos ver alguns exemplos de como bitcoins são usadas hoje. Você pode comprar jogos, presentes, livros, servidores e meias de alpaca. Há muitos mercados de câmbio onde você pode trocar suas bitcoins por dólares, euros, reais ou mais. Bitcoins são uma excelente maneira para pequenos empresários e autônomos se destacarem. Não custa nada para começar a aceitá-las. Não há cancelamentos ou taxas e você fará negócios adicionais com a economia Bitcoin. Para conseguir suas primeiras bitcoins e mais informações, acesse weusecoins.com. Enfim, alguns de vocês viram esse vídeo, vão ter um monte de dúvida. Quem tiver interesse em saber mais sobre Bitcoin pode procurar, definitivamente está fora do nosso escopo explicar essa tecnologia. Mas o fato é que quando eu entendi um pouco melhor, voltei para o Brasil depois da minha experiência fora, eu resolvi investir tudo que eu podia em ajudar essa tecnologia do Bitcoin a virar realidade, a começar a acontecer no Brasil, ainda que seja uma tecnologia muito incipiente. Enfim, fundei uma empresa de Bitcoin assim que eu voltei, a empresa não deu muito certo, depois eu conheci outros amigos que estavam começando uma outra empreitada, tá, super no começo, e aí eu fiquei sócio da Foxbit. A gente montou uma corretora de Bitcoins, tá, uma empresa de Bitcoins, que permitem que as pessoas consigam comprar essas moedas digitais, Bitcoins, tá? E mandar para qualquer lugar do mundo, fazendo pagamentos praticamente sem custo. E hoje eu tenho muito orgulho de falar que a Foxbit ela é a maior empresa de Bitcoin do Brasil, tá? A gente tem 15 meses de operação e os nossos clientes na nossa plataforma já negociaram mais de 30 milhões de reais nesses 15 meses que a gente tem operando. A gente tem crescido em média 30% do mercado, 30% por mês, e eu tenho expectativa muito grande. Hoje os grandes bancos já começam a se interessar, entender melhor o que é Bitcoin, como é que usa. Estamos falando muito com o governo, as pessoas já querem saber melhor, outras pessoas, o que é essa tecnologia e como ela pode mudar o futuro da sociedade, que é uma coisa que eu acredito que vai fazer. Acho que parte da mensagem que eu tinha para passar era essa, tá? Contar um pouquinho da minha história. Sei que vai surgir um monte de dúvida, um monte de pontos de questionamento. Eu teria o maior prazer em responder para cada um de vocês. Podem mandar e-mail para mim, tá? joão.paulo@foxbit.com.br, me adicionar no LinkedIn, quem quiser tirar alguma dúvida aí, tá meus contatos. Muito obrigado, tá? Novamente, obrigado, Fael, obrigado, Marinês, pela oportunidade, pelo convite. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo.
Ailton é conhecido como o Abu pelos amigos, tem uma vasta experiência na área de TI, é formado em jornalismo e ele resolveu depois fazer um MBA em marketing e outro em TI na ESPM, no ITA. E, além disso, ele teve várias certificações para atuar nas áreas de segurança e auditoria. Bom, Ailton, super obrigada por dedicar parte dessa sua concorrida agenda para compartilhar conosco as suas experiências. Sei que o pessoal que está nos ouvindo vai curtir muito a sua trajetória. Bem, vamos começar do começo, para depois chegarmos a essa sua experiência atual fora do país. Primeiro, explica para a gente como é que um jornalista virou esse conceituado profissional de informática. Essa é uma pergunta que eu sempre ouço, né? E quando eu falo que eu sou formado em jornalismo, as pessoas olham para minha cara assim, com uma cara de surpresa, né? E eu acho que as carreiras hoje em dia e a complexidade do mundo é tão grande e é cada vez mais difícil, né, a gente colocar as coisas dentro de caixinhas, mas eu acho que o meu lado e a minha curiosidade, interesse por tecnologia, por como a tecnologia pode impactar a vida das pessoas, ela aconteceu antes de o jornalismo acontecer na minha vida. E apesar de eu ter passado pela faculdade de ciência da computação, na minha época no Brasil ainda era ciência da computação e matemática, eu tive a oportunidade de migrar para a faculdade de comunicação e habilitação em jornalismo, e no final complementou muito bem coisas que eu estava interessado. Então eu já tinha alguma atuação na área de tecnologia e acabei mudando de rumo aí para complementar com a questão da comunicação, que eu via como uma oportunidade e uma coisa cada vez mais importante desde a época. Então eu acho que eu não sei nem como separar o jornalista, o comunicador, o tecnólogo, o profissional de mercado. Então eu acho que essa é uma coisa engraçada que aconteceu quase que por acidente na minha vida, mas que eu só consigo ver o lado positivo disso depois de tanto tempo. Ailton, explica para a gente, então, que até as pessoas devem estar curiosas por causa disso. Você tem uma função com um nome bem bonito, Mobility Business Lead, Enterprise Mobility Business Lead. O que exatamente faz isso? O nome é bonito, o problema é que às vezes não cabe nem no assunto do e-mail que a gente vai mandar, né? Então eu tenho que explicar muito às vezes, mas a forma que eu brinco com isso é que eu sou a pessoa mais responsável da Microsoft para algumas soluções de segurança e de acesso corporativo. Eu brinco que eu sou a pessoa mais responsável por essa área, porque se alguma coisa der errado, o responsável sou eu. Mas, basicamente, apesar do nome composto, a minha responsabilidade ela é muito específica. Então, eu tenho a responsabilidade de planejamento estratégico e execução da estratégia da Microsoft na área de segurança e acesso. Então, imagina você que tem aí um iPad, você que tem um telefone Android, ou qualquer outra coisa, não necessariamente Microsoft, vão imaginar como é que isso funciona para oferecer proteção e acesso adequado quando dentro de uma empresa. Então, a minha responsabilidade é conectar as áreas de marketing, engenharia, com as pessoas que vendem, os parceiros da gente e também os clientes, para ter certeza que a gente está planejando e executando corretamente, lançando produtos, desenvolvendo produtos para ajudar as empresas a conectarem melhor os seus funcionários, seus colaboradores, usando ferramentas de mobilidade, seja um tablet, seja um telefone mais moderno, que a gente chama de smartphone, ou qualquer outro dispositivo que tem muito hoje em dia. E também a responsabilidade ela inclui marketing, vendas, mas também um contato profundo com engenharia de produtos e o time de liderança da empresa para tomar decisões em relação a esse pedaço do negócio da gente. Ok, Ailton, eu sei que você caminhou por muitos lugares, né? São Paulo, a gente já viu no teu currículo, São Paulo, Miami e agora Seattle, e com várias passagens pela América Latina. Eu queria aproveitar essa oportunidade para perguntar para você como é que você está vendo, dentro dessa tua caminhada, como é que você tem visto as oportunidades para o profissional de TI?
Eu vejo da seguinte forma, dentro da minha experiência, eu comecei a minha carreira no Brasil, trabalhei muitos anos no Brasil, e depois até vou brincar um pouco sobre o que foi o meu primeiro emprego, ninguém vai acreditar, é tipo surpresa, mas eu comecei minha carreira no Brasil, uma coisa que eu percebi era que o profissional de TI vem mudando nos últimos anos. Então, quando eu comecei a minha carreira, o pessoal brincava que eu comecei a minha carreira em TI porque na minha época era a única sala da empresa que normalmente tinha ar-condicionado, né? Mas isso não é verdade, isso é lenda urbana. Eu acho que o profissional de TI ele tem mudado o tipo de necessidade para atender dos negócios. Eu vejo como cada vez menos uma pessoa que entende computador e cada vez mais uma pessoa que entende como resolver problemas e usando tecnologia para isso, não necessariamente um computador. Então, eu acho que o fato de que há 20, 30 anos atrás que eu comecei minha carreira, o sonho das pessoas era ter um computador, era ter um computador para cada casa ou empresa, mudou muito, né? Então, a gente agora, enfim, a computação está presente na vida de várias formas, até sem a gente perceber, desde o bilhete único até o ticket de restaurante, são coisas que a gente não conseguia nem imaginar há algum tempo atrás. Então, o profissional de TI tem muita possibilidade hoje em dia, né, questão de solucionar problemas ou de contribuir para novas formas de solucionar problemas em qualquer lugar do mundo. Então, enquanto no Brasil, por exemplo, as pessoas têm que fazer reduzir custos, fazer negócios de forma mais inteligente, e a tecnologia pode ajudar em muito nessa questão, eu acho que cada área do mundo ou cada região começa a apresentar oportunidades para que a tecnologia seja um mecanismo de melhoria das pessoas, não só dos negócios. Então, eu acho que eu nem consegui imaginar, talvez há 20, 30 anos atrás, quanto o profissional de TI teria uma importância, como tem hoje, para fazer a vida da gente melhor. Então, acho que é uma área nobre e cada vez mais a gente tem responsabilidade que a gente não imaginava que a gente poderia ter na vida das pessoas. Emendando nessa pergunta, perguntaria para você, como é que você vê, então, outros profissionais interessados de outras áreas interessados em TI? Hoje, acho que a gente tem muita gente interessada em TI, justamente até para complementar esse teu raciocínio, né? Sem dúvida alguma. Então, não só pela minha experiência eu fiz o contrário, eu com a minha visão de TI, fui absorver questões ligadas à comunicação do lado do jornalismo ou de marketing aplicado à TI, quando eu fiz meu MBA. Mas eu vejo uma oportunidade enorme de realmente juntar habilidades ou combinar habilidades. Então, acho que é uma coisa muito importante, especialmente para a geração mais nova, que é difícil se manter numa coisa só, numa área só, interessado o tempo todo. Então, acho que é muito importante também para outras áreas e um convite, realmente. Então, eu brinco que, por exemplo, no caso do Brasil, quando eu vejo no noticiário, no Jornal Nacional, eu estou aqui em Seattle já há algum tempo, saí do Brasil já há mais tempo, mas eu assisto o Jornal Nacional também, eu sou brasileiro, eu não visto nunca, né? Então, eu acho interessante ver que uma discussão, por exemplo, de privacidade, se abre o telefone, não abre o telefone, ou se a senha daquele telefone estava lá ou não para poder corrigir algum problema ou buscar soluções legais para coisas que têm acontecido no Brasil ultimamente. Então, quando a gente vê esse tipo de discussão sobre privacidade, telefone, nuvem, tecnologia no Jornal Nacional, significa que não é mais uma coisa só de TI, é uma coisa de todo mundo. Então, eu vejo que, da mesma forma, há mais ou menos exatamente 20 anos, eu estava envolvido com a habilitação da internet comercial no Brasil. E eu lembro que, depois de algum tempo, meu avô, que na época tinha quase 90 anos, ele era vivo ainda, um dia ele me perguntou o seguinte: o que é esse negócio de www? Eu estou vendo tudo que é propaganda. E aí eu parei para pensar e falei: olha, eu acho que esse negócio de internet está só começando porque meu avô, que veio de outra geração, de outra experiência, começa a se interessar e ficar curioso por que tem um www na frente de alguma coisa. Então, eu acho que essa amplitude de oportunidades de conhecimento de várias coisas é muito importante para qualquer área hoje em dia. E TI, eu acho que está no centro dessa revolução, sem dúvida alguma. Uma curiosidade agora, como é que tem sido a aceitação de um brasileiro
trabalhando nos Estados Unidos, numa multinacional tão importante? Essa é uma pergunta interessante, porque a gente fala bastante hoje em dia de diversidade, do mundo global, e essa é uma coisa, como funciona isso na prática? Então, eu brinco que se a gente olhar, por exemplo, teve agora o astronauta que ficou 1 ano numa estação espacial, eu tenho certeza que ele olhando lá de cima, ele não viu nenhuma diferença, nenhuma fronteira entre brasileiro, latino e outras coisas, né, que são, eu falo que são caixinhas muito quadradas para definir a gente, que o ser humano é um ser muito complicado para definir com algum termo, né? Mas acho que o brasileiro normalmente tem um estereótipo que a gente está acostumado a ver de samba, de futebol e tudo mais, mas eu acho que é quase pejorativo quando a gente vê isso lá fora, a gente nem gosta muito, né? Mas uma coisa que eu acho que é universal é a questão do conhecimento, né, e da energia que a gente coloca, da marca pessoal que a gente tem condições de colocar. Então, coisas com o brasileiro que fazem a gente diferente, eu acho que é, primeiro, a preparação para a diversidade e a diversidade também, né? Ou seja, a gente é especialista em crise, a gente é especialista em dar um jeitinho. Não é o jeitinho brasileiro que eu não acho uma coisa legal, mas é realmente ser criativo e ver as coisas fora da caixa de uma forma ampla. Então, quando eu trago a minha educação formal, a minha experiência, a minha criatividade, eu tento colocar o meu bom humor, que é uma marca que eu tenho de longe, né, de muito tempo da minha vida, um aspecto importante é combinar essas coisas e fazer isso significativo. Então, até uma coisa curiosa é que meu apelido de Abu não é por acaso. Muita gente, quando eu cheguei nos Estados Unidos, achava que eu era da Índia, e até comecei a brincar com isso, por isso que eu adotei o apelido de Abu, porque o meu nome é Ailton Moura Fácil no Brasil. Vocês devem imaginar como é que é pedir um café e te chamam pelo nome aqui, eles tentando falar meu nome é Ailton, não dava certo. Então, eu acho que o brasileiro ele tem que olhar realmente as coisas que fazem parte da nossa cultura, quais são as coisas boas que fazem parte da nossa cultura, de estar preparado para mudanças, se adaptar rapidamente à realidade e realmente caprichar para eventualmente apagar ou diminuir algum estereótipo que a gente ainda tem associado ao brasileiro, né? Então, o que eu gosto mais de repetir é que a gente brasileiro não existe nunca. Então, eu traduzo isso em inglês, em espanhol, em tudo que eu puder, e o pessoal sabe que isso, no meu caso, é bem sério. Eu sou brasileiro, eu sou Ailton, eu sou Abu e não existo nunca. Então, acho que eu sou responsável também por uma visão dos brasileiros que o pessoal fica meio assustado aqui, surpreso de como a gente dá a volta e faz a coisa funcionar, não importa o que tem que fazer, quando tem que trabalhar para isso. Ailton, provavelmente as pessoas que estão nos escutando agora, elas estão participando desse seminário, dessas palestras, porque elas têm alguma dúvida ainda em investir nessa carreira de TI. Qual que seria a sua mensagem para essas pessoas? Sua mensagem final? Essa é uma dúvida existencial e eu não sei se é uma notícia boa ou ruim, mas vai acompanhar vocês o resto da vida, né? Então, a primeira mensagem eu acho que é não ter pressa e analisar muito as opções. Tem muitas opções hoje em dia, muito mais opções provavelmente do que existiam na minha época, provavelmente. Mas uma coisa que veio da minha família, eu vim de uma família humilde, peguei muito ônibus, podendo pagar ou não. Às vezes eu tinha que escolher, quando eu estava estudando, fazer minha faculdade ou no colégio, se eu deveria ir a pé do metrô até a faculdade, ou se não ia dar, eu ia ter que comer alguma coisa antes de poder chegar em casa ou antes para jantar. Então, assim que eu comecei. Meu primeiro emprego foi ajudante de uma loja de árvore de Natal, e eu sonhava ser gerente, né? Então, acho que a oportunidade é escolher uma área que você gosta ou tomar decisões pensando naquilo que você gosta de fazer e aquilo que você pode contribuir. Tem uma escola de pensamento que acha suas fraquezas, trabalha. Eu sou contra essa escola. Eu acho que a gente tem que achar as coisas que a gente gosta de fazer, que a gente se sente útil e consegue impactar positivamente. E a partir daí faz uma escolha. Eu não sei se uma escolha para sempre, mas uma coisa que é tradição da minha família, como eu estava falando, que a forma maior de ser revolucionário na sua vida é você estudar. Então, o estudo é uma coisa que ninguém tira da gente, o conhecimento ninguém tira da gente.
Então, mesmo se você tomar a decisão de começar numa outra área, depois ir para TI, ou começar em TI e ir para outra área, ninguém vai tirar de você esse conhecimento. Então, um bom investimento que você pode fazer na sua carreira, na sua educação, e isso fica para sempre. Então, eu sou rebelde, revolucionário, então a minha forma de rebeldia, começando no Brasil e depois me espalhando por aí pelo mundo, realmente o meu canto de rebeldia foi estudar formalmente, com certificações, com minha faculdade, com meu MBA, mas também nunca cansar de aprender. Eu tento aprender como se eu fosse viver como se eu fosse morrer amanhã, mas aprender como se eu fosse viver para sempre. Então, a mensagem é não deixar de buscar a educação formal e informal e seguir realmente o coração, não tem jeito. É tão pesada a rotina da gente trabalha no dia a dia, que eu até sinto falta do tempo da faculdade que eu achava que as coisas iam ser duras, mas acho que os contatos, as experiências e as oportunidades que eu tive, por eu ter tido acesso à educação, era muito diferente. E mais, apesar de estar morando em Seattle já há algum tempo, está fora do Brasil há muito tempo, meus amigos de faculdade foram as pessoas com quem eu falei via WhatsApp faz menos de 10 minutos. São meus amigos até hoje, depois de tanto tempo. Não só estão no mercado, às vezes no mesmo mercado ou não que eu estou, mas essa conexão, esse aprendizado diversificado que eu tive acesso faz muita diferença. Então, acho que essas são considerações que eu faria se eu tivesse que começar minha carreira hoje em dia, mas a jornada é ótima. Todo dia eu aprendo alguma coisa e é isso que acho que me move e continua me movendo. Obrigada, Ailton. Muito obrigada. Eu sei que a tua agenda realmente é concorrida e você designou esse tempo aí para a gente. Queria realmente agradecer pela sua entrevista para a gente. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado a vocês e um grande abraço para quem está nos vendo aí nessa entrevista e não vou desejar sorte porque eu sei que todo mundo vai está começando uma carreira bacana, então vocês vão precisar de sorte, só vou desejar sucesso, porque quando a gente corre atrás do que a gente quer, isso vai desejar sucesso para vocês. E, de novo, né, lembrem-se de uma coisa que Abu disse, né, a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Então, a gente está num momento de transição aí no Brasil, então acho que é um momento sempre positivo para a gente pensar o que a gente quer daqui para frente e o nosso papel como cidadão, nosso papel como estudante. A gente é estudante o resto da vida, eu ainda sou estudante da vida, realmente tentar buscar o melhor e o nosso impacto na área de TI ou em outras áreas da sociedade é a coisa, acho que, mais importante. E eu sei que as discussões de privacidade, segurança e tecnologia têm um impacto muito grande para fazer a vida da gente melhor. Então, só tenho que agradecer o tempo de vocês e estou à disposição e deixo um abraço para todos no dia de hoje. Obrigada.